A história da humanidade é entrelaçada por vozes que não apenas ensinaram, mas iluminaram. São homens e mulheres que atravessaram séculos, fronteiras e culturas, deixando rastros de sabedoria que continuam a ecoar. Mas o que exatamente faz de alguém um sábio? É o quanto sabe? É o que pratica? É o impacto que deixa? Ou é algo ainda mais profundo, sutil e invisível? Neste vídeo, vamos mergulhar no legado de alguns dos grandes sábios da história e, mais do que listar nomes e feitos, vamos refletir sobre o que, de fato, os tornou sábios, que elementos estavam presentes em suas vidas e como podemos reconhecer a verdadeira sabedoria quando a encontramos, seja em livros antigos ou em pessoas simples do nosso dia a dia. Comecemos com uma pergunta provocadora. Sabedoria é conhecimento? Muitas vezes confundimos os dois. Um grande intelectual pode acumular uma vasta quantidade de dados, dominar idiomas, compreender teorias complexas. Mas isso o torna sábio? Na prática, vemos que não. A sabedoria parece ter a ver menos com quantidade e mais com qualidade, menos com acúmulo e mais com integração. O sábio é aquele que transforma conhecimento em entendimento e entendimento em ação coerente. Ele vive o que sabe. Ele inspira não só pelo que diz, mas pela forma como vive. Um dos nomes mais lembrados quando falamos de sabedoria é Sócrates. O filósofo grego viveu no século V a.C. e nunca escreveu uma linha. Tudo o que sabemos sobre ele vem de seus discípulos, especialmente Platão. Sócrates é lembrado por uma frase que é, ao mesmo tempo, um paradoxo e uma revelação. Só sei que nada sei. Essa afirmação, longe de ser uma falsa modéstia, revela uma atitude fundamental da sabedoria, a humildade diante do mistério. O verdadeiro sábio não é o que ostenta certezas, mas o que reconhece a vastidão do desconhecido. E, a partir disso, questiona, investiga, observa. Sócrates acreditava que o conhecimento verdadeiro está dentro de cada pessoa e que o papel do mestre é apenas ajudar o outro a dar à luz aquilo que já está em sua alma. Um parto de consciência. Outro grande sábio da história foi Lao Tse, o lendário autor do Tao Te Ching, uma das obras mais influentes da filosofia oriental. Ao contrário de Sócrates, que dialogava nas praças de Atenas, Lao Tse optou pelo silêncio e pelo recolhimento. Sua sabedoria se manifesta em frases curtas, poéticas e muitas vezes enigmáticas. Ele dizia, por exemplo, que aquele que conhece os outros é inteligente, mas aquele que conhece a si mesmo é iluminado. Aqui vemos outra chave da sabedoria, o autoconhecimento, a jornada interna. Para Lao Tse, viver em harmonia com o Tao, o fluxo natural da existência, era mais importante do que controlar ou compreender o mundo exterior. A sabedoria estava em desapegar-se, em fluir, em ser como a água, suave, mas capaz de mover montanhas. Já na Índia antiga, encontramos Siddhartha Gautama, o Buda, cuja vida e ensinamentos se tornaram um dos pilares do pensamento espiritual do Oriente. O que torna Buda um sábio não é apenas o que ele ensinou, mas o caminho que percorreu para chegar a esse ensinamento. Ele nasceu príncipe, teve acesso a todos os prazeres e comodidades, mas abandonou tudo em busca da verdade sobre o sofrimento humano. Depois de anos de disciplina extrema, jejuns e práticas severas, percebeu que nem o luxo nem o ascetismo levavam à libertação. E então, sentado sob uma figueira, atingiu a iluminação. Buda não oferecia dogmas, mas métodos. Ele não impunha verdades, mas sugeria caminhos para que cada pessoa pudesse, por si mesma, despertar. Em suas falas, há sempre uma ênfase na consciência, na atenção plena, no equilíbrio. A sabedoria, para ele, não era um estado mental, mas uma postura diante da vida. Um olhar desperto, compassivo, atento ao presente. No campo da ciência, um exemplo notável é Leonardo da Vinci.
Ele foi pintor, inventor, anatomista, engenheiro, músico, poeta. Um verdadeiro polímata do Renascimento. Mas sua sabedoria ia além do talento ou da genialidade. O que impressiona em Leonardo é sua curiosidade insaciável. Ele via conexões entre tudo. Para ele, a natureza era um livro aberto a ser lido com olhos de espanto e reverência. Leonardo desenhou máquinas voadoras inspirado nos pássaros. Estudou o corpo humano com a precisão de um cirurgião, pintou a alma de uma mulher no sorriso enigmático da Mona Lisa. Sua sabedoria era uma fusão entre arte e ciência, entre razão e intuição. E isso nos lembra que o verdadeiro sábio não separa, mas une. Ele vê padrões onde outros veem caos. Ele percebe beleza onde outros veem rotina. Outro nome que merece destaque é Rumi, o poeta sufi persa do século XIII. Seus poemas são, até hoje, fonte de inspiração espiritual para milhões de pessoas. Rumi falava da alma, do amor divino, do êxtase místico. Mas o que o torna um sábio não é apenas sua poesia, e sim a experiência profunda de transformação pela qual passou. Rumi era um teólogo respeitado e tradicional. Mas ao encontrar Shams de Tabriz, um místico errante, sua vida mudou radicalmente. Ele abandonou as convenções e mergulhou em um processo interno de dissolução do ego. Seus poemas nasceram desse mergulho e nos ensinam que a sabedoria também pode brotar da dor, da paixão, do encontro com o outro. E por falar em encontros, não podemos esquecer de Confúcio, o grande pensador chinês que dedicou sua vida à ética, à política e à educação. Para ele, a sabedoria estava em viver com retidão, respeitar os mais velhos, cultivar as virtudes e manter a harmonia social. Confúcio acreditava que a ordem começa no indivíduo, se estende à família e alcança o Estado. Sua abordagem era prática, concreta, voltada à vida cotidiana. Ele ensinava que a sabedoria não está apenas nos grandes gestos, mas nos pequenos atos, no respeito, na escuta, na disciplina. Isso nos leva a um ponto essencial. Os sábios não são apenas os que falam bonito ou que têm ideias grandiosas. São os que vivem com coerência, que ensinam pelo exemplo, que inspiram pelo silêncio, tanto quanto pela palavra. Em muitas tradições, o verdadeiro mestre é aquele que, ao ser encontrado, não fala, apenas olha. E nesse olhar, transmite mais do que 1000 discursos. E aqui entra um aspecto muitas vezes ignorado. A sabedoria não tem a ver com fama. Muitos sábios viveram longe dos holofotes. Foram camponeses, parteiras, xamãs, eremitas, avós. Pessoas simples, mas profundamente conectadas com a vida, com o mistério, com o sagrado. A sabedoria não se mede por títulos, diplomas ou seguidores. Ela se reconhece pela presença. Quantas vezes você já encontrou alguém que, com poucas palavras, tocou sua alma, que transmitiu paz só de estar perto? Essas pessoas, muitas vezes anônimas, são as grandes tecelãs da sabedoria coletiva da humanidade. E se pensarmos nas mulheres, tantas vezes apagadas da história, descobrimos verdadeiras joias de sabedoria, como Hipátia de Alexandria, filósofa, astrônoma e matemática do século IV, que foi assassinada por fanáticos por representar o conhecimento livre em uma época de dogmas. Ou como Hildegarda de Bingen, mística, compositora e médica do século XII, que via a natureza como expressão do divino. Elas e tantas outras nos lembram que a sabedoria também é coragem. Coragem de pensar diferente, de viver à margem, de sustentar a própria verdade, mesmo diante da perseguição. Antes de continuarmos nossa jornada na parte 2, aproveite este momento para curtir este vídeo. Isso ajuda o canal Caminho da Lua a continuar trazendo reflexões profundas e conteúdos que tocam a alma. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você busca mais do que respostas rápidas.
busca sentido, busca verdade. Na segunda parte deste vídeo, vamos refletir sobre o que realmente torna alguém sábio. Quais são os sinais de uma sabedoria verdadeira? Como desenvolver essa qualidade dentro de nós? E, por fim, qual é o papel da sabedoria no despertar espiritual? Nos encontramos lá. Se na parte anterior caminhamos ao lado de grandes nomes como Sócrates, Lao Tse, Buda, Leonardo da Vinci, Rumi e Hipátia, agora é hora de aprofundar a pergunta que move este vídeo. O que torna alguém de fato um sábio? Será que existe um padrão? Um caminho fixo? Ou será que a sabedoria se manifesta de muitas formas, em diferentes tempos e culturas, como se cada sábio fosse uma nota única dentro de uma grande sinfonia da humanidade? Ao observar os grandes sábios, percebemos que a sabedoria autêntica está sempre acompanhada de certas qualidades. A primeira delas é a escuta. O sábio não fala para se exibir, ele ouve. Ele percebe o invisível nas entrelinhas. Ele escuta o outro, a si mesmo e o mundo. Escuta o que é dito e o que não é dito. O sábio ouve com o coração, não só com os ouvidos. A segunda é a coerência. Ele vive o que prega. Seus atos confirmam suas palavras. Não há divisão entre o discurso e o comportamento. Mesmo quando erra, o sábio assume, aprende e se transforma. Ele é humano, não perfeito, mas sua humildade diante da vida o torna transparente e confiável. Outra característica comum é a presença. O verdadeiro sábio está por inteiro no agora. Ele não é prisioneiro do passado, nem ansioso pelo futuro. Sua atenção é plena. Quando fala com alguém, parece que o tempo para. Tudo nele está ali. Não como esforço, mas como expressão natural de alguém que se reconciliou com a própria existência. E também há o desapego. O sábio não busca poder, aplausos, fama ou controle. Ele age a partir de um centro silencioso. Ele compartilha o que sabe sem esperar retorno. Sua entrega é um gesto de amor, não de barganha. E é justamente por isso que sua influência atravessa gerações. Mas talvez o aspecto mais marcante da sabedoria verdadeira seja sua origem. A maioria dos sábios não aprendeu com livros ou universidades. Eles despertaram através de experiências profundas, perdas, reclusões, êxtases, visões, encontros transformadores. Eles passaram por um tipo de morte interior que lhes permitiu renascer com uma nova visão de mundo. Pense em Francisco de Assis, que trocou uma vida de riqueza por uma de simplicidade radical. Ou em Teresa de Ávila, cujas visões místicas redefiniram o caminho da espiritualidade cristã. Pense em Gandhi, que encontrou na não-violência a sua espada mais poderosa. Esses homens e mulheres não buscavam ser sábios, buscavam a verdade. E ao se entregarem a essa busca, tornaram-se instrumentos dela. No mundo contemporâneo, a figura do sábio parece mais rarefeita. Em tempos de excesso de informação, de opiniões inflamadas e de instantaneidade, a sabedoria se tornou uma arte rara. Mas ela continua viva, não nas manchetes, mas nas entrelinhas, não nos palcos, mas nas bordas. Ela pode estar na fala de uma benzedeira do interior, no silêncio de um monge, no conselho de um ancião, na escrita de um poeta solitário. A sabedoria sobrevive nas raízes, não nas vitrines. E talvez a maior sabedoria de todas seja reconhecer que ela não está fora de nós. Os grandes sábios do mundo não estão aí para serem admirados como estátuas, mas para nos lembrar que a centelha da sabedoria também habita em nós. Ela está adormecida, esperando o momento certo para despertar. Esse despertar começa com pequenas atitudes: observar mais, julgar menos, ouvir com atenção, falar com verdade, agir com compaixão, estudar sim, mas também silenciar, buscar, mas saber parar, respirar fundo, estar presente, ser grato, ser leve. A sabedoria não é uma meta, é um modo de caminhar.
É a maneira como atravessamos os desafios, como lidamos com os outros, como cuidamos de nós mesmos. É a capacidade de enxergar o todo, mesmo quando só vemos uma parte. É confiar na vida, mesmo quando ela parece incerta. E nesse caminho, cada um de nós pode ser aprendiz e mestre ao mesmo tempo. Podemos receber ensinamentos dos que vieram antes e, ao mesmo tempo, oferecer luz aos que vêm depois. A sabedoria não é um privilégio de poucos, é uma possibilidade para todos. Cabe a nós escolher qual voz queremos alimentar dentro de nós. A do ego que quer saber tudo ou a da alma que se abre ao mistério. A do orgulho que impõe ou a da humildade que inspira. A da ansiedade que atropela ou a da presença que acolhe. Os sábios que homenageamos neste vídeo não são perfeitos, mas todos eles têm algo em comum. Viveram com profundidade, com entrega, com amor à verdade. E por isso, mesmo após séculos, ainda nos ensinam. E você? Quem são os sábios que marcaram sua vida? Aquela pessoa que, com uma frase ou um gesto, mudou sua forma de ver o mundo? Que livro, filme, conversa ou silêncio te fez crescer? Compartilhe aqui nos comentários. Sua experiência pode tocar alguém. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal Caminho da Lua e ative as notificações. Aqui seguimos juntos numa jornada de autoconhecimento, espiritualidade e consciência. E aproveite para comentar. Qual dessas figuras históricas mais te inspira? E no nosso próximo vídeo, vamos entrar em um dos capítulos mais sombrios e mal interpretados da história. As bruxas da Idade Média. Vítimas, rebeldes, curandeiras ou iniciadas. Prepare-se para descobrir o que havia por trás dos julgamentos, perseguições e lendas. Vamos revelar a verdadeira identidade dessas mulheres que ousaram preservar o saber ancestral. Nos vemos lá!